Uma boa noite. Bom estarmos reunidos mais uma noite aqui para louvar ao Senhor, para a cerejinha do bolo da semana. O culto é a cerejinha do bolo, né? O importante é passar uma semana na presença do Senhor, estudando a sua palavra, tendo uma vida de comunhão com o Senhor no dia a dia, e o culto ser uma cerejinha do bolo. Por falar em cerejinha do bolo, que cerejinha foi, né? Domingo passado, também muito especial, os testemunhos. Não sei vocês assim, mas eu passei a semana refletindo, às vezes dando uma espiada de novo lá no YouTube ali para ouvir de novo uma outra palavra de testemunho. Que momento gostoso de louvor, de gratidão a Deus. Foi realmente um domingo muito especial, domingo passado. Domingo onde nós pudemos ouvir o que Deus tem feito na vida, também de algumas pessoas. E não vai ficar por esse, vamos repetir a dose, fazer mais momentos assim, onde podemos relatar e falar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, e isso é muito especial. E o que me chamou a atenção domingo passado, assim, entre os testemunhos, é que nós não temos assim aqueles testemunhos de espetaculares assim, né? De impacto, aonde o que chama atenção é a pessoa. Não, são testemunhos aonde o que chama atenção é a vida de Jesus ao lado dessas pessoas. O que significa uma vida com Jesus. E nem sempre, falando agora de tribulação e problemas, né, que nós não ficamos aí, né, caçando problema durante a semana, mas eles nos alcançam. Nem sempre a vida é um mar de rosa. Na verdade, na maioria das vezes, não. E mesmo quando não é assim, obrigado, Eli. Mesmo quando a vida também nos provoca aqueles dias mais difíceis, a gente poder contar com a companhia de Jesus, não resolvendo os problemas, mas sendo presente ao nosso lado, e isso ser um testemunho. Eu acho tão especial, porque às vezes a gente quer ouvir assim, tá, e o que aconteceu, qual foi o milagre que Deus promoveu na vida daquela pessoa? Né? Que mudança que teve ali? Né? Será que ele livrou do acidente? Será que a pessoa ficou curada? Será que a pessoa... Não, e aí você não tem a cura, não tem o livramento. Você tem aquilo que acontece na vida de muitas pessoas, no dia a dia e fora, mas você tem uma presença fiel do Senhor ao lado. E isso, para mim, é algo que é marcante, sabe? A presença de Jesus. E o que nos leva a ter esta convicção, esta fé, essa certeza de que Jesus está conosco, senão a sua palavra? E eu quero refletir sobre esta palavra que nos dá a possibilidade de edificarmos uma vida, de fato, na presença de Deus. É a palavra do Senhor. E eu quero ler com vocês a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, logo no capítulo 1, os primeiros 4 versículos. A carta aos Hebreus, ela foi escrita para uma comunidade que estava passando tempos difíceis, tribulações, perseguições. Muitos cristãos estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Alguns, inclusive, corriam o risco e consideravam a possibilidade até de abandonar a fé em Cristo, de retornar à vida antiga. Além da perseguição, havia esta sedução de viverem de novo aquela vida que viviam uma vez perdidos no pecado. Aliás, outros ainda nós vamos ver ali na carta, é possível ver ali algumas dessas atitudes de pessoas que são denunciadas aqui pelo autor aos Hebreus, de deixarem de congregar, de deixarem de se reunir, de pessoas que abandonaram a fé, inclusive.
Pessoas que estavam enfrentando um desânimo espiritual, um esfriamento da fé, uma crescente indiferença em relação às coisas de Deus. E por isso que Hebreus vai ser uma carta bem pastoral, uma carta de advertência, uma carta de convite a voltar às Escrituras, com o objetivo de chamar esses cristãos que estavam se desanimando, abandonando a fé, por várias razões, a permanecerem firmes em Jesus Cristo e na sua palavra, firmes naquela fé que um dia eles declararam ter, firmes nesta obra de salvação que Jesus veio realizar na vida deles, a permanecerem firmes e perseverantes na fé. E aí então nós temos este início na carta aos Hebreus dizendo assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é. Com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Embora hoje nós não enfrentemos as mesmas perseguições que esta comunidade primitiva enfrentava, muitos dos perigos que esta comunidade enfrentou continuam sendo os mesmos perigos para nós hoje. Por exemplo, recaídas à velha e antiga vida, recaídas, não de um vacilo, não um tropeço, mas de fato de voltar a viver uma vida promíscua, longe de Cristo. É um risco que também enfrentamos nos dias de hoje. De abandonar a fé, de desanimar, de olhar para isso tudo que nós estamos vivendo e dar uma pausa nisso, um abandono nisso tudo e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde e eu vou viver a vida que eu quero, distante de Deus, e talvez Deus nem exista, e a gente já começa a colocar um monte de questionamentos e vamos voltar ao mundo e voltar àquela vida e talvez até pior. E fazer isso, dar um chute no balde, literalmente. Isso não é antigo, não é novo, aliás. Pessoas já, por muitos anos, já faziam esse tipo de aventura, de pensar assim, a vida de fé não vale a pena. E isso não é tão assim da noite para o dia. Não é acordar de manhã e falar assim, quer saber? Vou abandonar a fé. Essas coisas elas vão acontecendo. A letargia espiritual, gente, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos na nossa vida. É um apego excessivo às coisas que não têm nada a ver com as coisas da fé. A gente vai se apegando a elas. Outras prioridades, começamos a inverter prioridades na nossa vida. Mas especialmente, tem algo em especial que nos coloca em risco de abandonar a fé. É a negligência a isso aqui, a palavra de Deus. É quando nós vamos nos desinteressando em se apegar àquilo que pode definitivamente nos manter firmes na presença de Deus, que é a palavra. Um milagre não nos mantém firmes na palavra. Se fosse, Israel nunca deveria ter abandonado a fé.
Olha quantos milagres o povo de Israel experimentou desde a saída do Egito. Na saída do Egito, durante o deserto, quantos milagres Deus realizou? Se milagre sustentasse a nossa vida de fé, esse povo jamais deveria ter abandonado a fé. Então não são milagres que nos sustentam na presença de Deus. É a palavra. E quando nós negligenciamos ela, o estudo, a reflexão, o amor pela palavra, esse distanciamento da palavra vai nos distanciando de tudo que tem a ver, de fato, com a vida de fé. E aí congregar passa a ser uma questão de tempo, de a gente também se afastar do estar juntos na comunhão, seja no estudo bíblico, no culto, nos encontros. Nós vamos nos desinteressando porque nada mais nos faz sentido nisso. E aí passamos a entrar no estágio de uma fé talvez mais conveniente, de até buscar a Cristo esporadicamente, para não ser uma coisa assim, tá, não quer dizer que eu não acredito em Deus. Então a gente começa com aquele discurso, não, eu continuo acreditando em Deus, eu estou fazendo minhas orações em casa. Eu tenho feito minhas orações em casa. Você já viu pessoas assim que dá uma esfriada na fé e você vai conversar com ela? Não, olha, eu continuo fazendo as minhas orações em casa. E não que isso não seja possível e que não seja bom, mas a preocupação é outra, não é só se estamos orando ou não. Mas a justificativa de fazer as orações em casa é uma forma de dizer assim, ó, não se preocupa comigo, eu estou me distanciando aos poucos, mas eu não quero que você venha atrás de mim. Diante desse cenário de letargia, de abandono da fé, uma preocupação poimênica, pastoral, também com esta comunidade, o autor aos Hebreus, o autor porque nós não temos assim certeza de quem realmente escreveu essa carta. Então nós colocamos desta maneira, o autor, né, que vai escrever aos Hebreus, ele apresenta aqui uma advertência a fim de fortalecer o ânimo desta comunidade, para que ela não se enfraqueça na fé, para que isso não seja um efeito que comece a contagiar outros, para que as pessoas que de repente estão considerando um distanciamento possam voltar a ouvir a palavra de Deus com amor, com reverência, com devoção. E ele traz alguns alertas aqui. E o primeiro que eu quero destacar para nós, está logo no versículo 1, é que Deus é um Deus que fala. Ele diz, há muito tempo, olha só, há muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. A Bíblia inteira é uma testemunha desta verdade. O nosso Deus não é um Deus silencioso, é um Deus que fala. Desde o início da história da criação, ele falou. No seu plano de redenção, ele falou por meio de profetas, sacerdotes, homens e mulheres que ele levantou ao longo da história e falou. A iniciativa de falar a nós sempre foi a de Deus. A iniciativa de se revelar a nós foi dele. Ele falou por meio dos patriarcas, ele falou por meio da lei, ele falou pelos profetas, pelos sinais, pelas promessas, pelas visões dos acontecimentos que iriam vir e aconteciam. Toda a história de Israel, deste povo que foi escolhido por Deus, também para promover a redenção, Deus falou a este povo e chamou este povo a ouvi-lo. Por isso, o Antigo Testamento, nós vamos ver que o convite de conhecer Deus nunca significou apenas ter uma informação religiosa a respeito de Deus. Isso qualquer pagão
a respeito dos seus deuses tinha. Mas o Deus que se revelou ao povo de Israel, ele se dava a conhecer pela sua palavra. E ele convidava este povo a andar nos seus caminhos e a obedecê-lo. É interessante que uma forma muito bonita de a gente ver este convite de Deus para conhecê-lo, a gente vê no Salmo 25. Salmo 25, 14, Davi, ele traz uma expressão muito preciosa, ele diz ali, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Davi, ele diz que Deus, ele se torna íntimo para aqueles que o desejam, para aqueles que o reverenciam, para aqueles que o temem. E não é um temor aqui de medo. E não é uma intimidade da qual, como nós a conhecemos, é algo muito mais profundo, porque conhecer Deus não é apenas saber o nome dele, o endereço dele, o telefone dele, não é só isso. Nós sabemos se a gente quer conhecer um ao outro, ou se nós queremos falar o quanto conhecemos um do outro. É muito superficial saber nome, endereço, mas quem não tem um conhecimento profundo sabe mais do que isso. Quando você diz, olha, eu conheço alguém, eu conheço o Lucas. O quanto eu conheço o Lucas? Sei o time que ele torce, sei onde ele mora, sei com quem ele namora, sei que ele gosta de participar dos jovens, sei que o Lucas é filho de pastor, é um pastorzão também, assim, não é declarado, mas ele sabe que ele é. Mas qual é a comida preferida do Lucas? Já não sei. Que dia que o Lucas nasceu? Já não sei. Qual é o pior sofrimento da vida do Lucas que ele já passou? Não sei. O seu sonho para os próximos 5 anos? Já não sei. Mas será que essas perguntas que eu não sei, será que a Dani sabe? Dani, eu não vou te fazer a pergunta. A Dani é a namorada do Lucas. Certamente ela tem uma relação muito mais íntima e, portanto, sabe muito mais coisa a respeito do Lucas do que eu. Quando Davi fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem, isso diz respeito a uma intimidade daqueles que desejam se relacionar com Ele de verdade. Não apenas pelo que Ele tem a oferecer, mas pelo que Deus é. Reverência é princípio para eu desenvolver intimidade. Não é eu querer que o outro seja quem eu espero que ele seja, mas é conhecer o outro tal como o outro é. E conhecer a Deus tal como Ele é, isso é reverência. Quem é Deus? Quem deseja conhecer Deus tal como Ele é, o buscará. Procurará conhecê-lo na medida que Ele se revela a nós, especialmente por Sua palavra. Isso é intimidade com o Senhor. Tem pessoas que acham que a intimidade com o Senhor se dá pelo tamanho que Ele exerce a sua fé naquilo que Deus pode corresponder a seus pedidos. Isso não define nada. Não é o quanto Deus nos abençoa que prova o quanto eu sou íntimo dEle. É o quanto eu sei a respeito de Deus. Qual é o nível da tua intimidade com Deus? O quanto você conhece dEle? O quanto você conhece a respeito de Deus? Pense um pouquinho. Quem é Deus para você? O que você já experimentou neste relacionamento íntimo com Ele? E é interessante porque o que Hebreus vai denunciar é uma superficialidade da fé daqueles que começam a se apostatar. A conclusão é assim: se afastam de Deus
com muito mais facilidade aqueles que o conhecem tão pouco. Permanece com Deus com menos dificuldade, vamos colocar assim, aqueles que o conhecem mais. É interessante que a palavra intimidade ali do Salmo 25 diz respeito à conversa familiar. Intimidade é uma conversa familiar. Em outras traduções vocês vão ver a palavra amizade. E amizade também é uma palavra que, assim como intimidade, que está desgastada na nossa língua. Tem a ver com confidência. Tem a ver com conselho secreto de um rei compartilhado apenas para os mais próximos. É fazer parte daquele conselho do rei. Quem chega lá? O temor do Senhor, portanto, não é pavor, não é medo servil, é a atitude de reconhecer que nós temos um Deus grande, santo, majestoso, e que pode se revelar a nós na medida em que Ele nos dá a sua palavra e se dá a conhecer por meio dela. E na medida que eu conheço, eu reconheço também a minha fragilidade e pecaminosidade. É o que o salmista vai perceber. Na medida que conhece a Deus, ele também se conhece. Isso é reverência. Eu vejo quão santo é Deus e quão pecador eu sou. E você sabe o que acontece? Eles não se afastam, mas ele procura se aproximar ainda mais. Aquelas pessoas que se afastam de Deus, às vezes até com um discurso assim, não, é muito difícil, é muito complicado, Deus não está aí para mim. Não, o pecador, na verdade, que se aproxima de Deus, com temor, com reverência, tem em Deus um Deus misericordioso que o faz desejá-lo quanto mais o conhece, quanto mais se percebe. É o pecador que não consegue se afastar da presença do Deus Santo, por mais que a sua santidade revele ainda mais o seu pecado, ele não tem para onde ir. E ele o procura, como quem deseja que esse Deus santo e majestoso o cure, o transforme, o liberte. Por isso, conhecer Deus na perspectiva bíblica não é somente saber coisas a respeito de Deus. Muitas pessoas sabem fatos sobre Deus, mas conhecê-lo verdadeiramente é buscá-lo, é ouvir a sua voz, é acolher a sua palavra. É permitir que por meio da sua palavra a sua vida possa ser moldada. E quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais percebemos a sua santidade, quanto mais o reconhecemos quem ele é, mais vamos desejar a sua graça e a sua companhia. Isaías teve essa experiência. Outros profetas o tiveram. Mas olha a declaração de Isaías, quando ele contempla a glória de Deus, ele vai dizer, ai de mim, eu estou perdido. Mas ele não tem para onde ir. Ele percebe quão pecador ele é. O quanto ele tem palavras impuras em seus lábios e o quanto ele habita num povo de impuros lábios, mas ele não tem para onde ir. E ele deseja a presença de Deus. E ele anuncia esta presença de Deus. Conhecer Deus significa isso. Reconhecer a sua santidade, a sua grandeza, mas não fugir da presença dele. Aqui o autor ele vai dizer que ele falou de várias formas, várias vezes, por meio dos profetas, por meio da lei. Ele também declara isso. Moisés ele vai trazer para nós este desejo de que o Senhor quer ser conhecido por meio da sua palavra. Deuteronômio 6, ele vai dizer, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. Guarde no coração. Essas palavras, elas são capazes de tornar-me conhecido. Guarde elas no coração. Os profetas anunciaram também isso. Josué 23:6, Josué vai dizer, façam todo o esforço para obedecer e cumprir
tudo que está escrito nesta palavra. Oséias vai dizer também para o povo uma advertência: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A crise espiritual de Israel nunca foi por falta de cultos, gente. Não era falta de cultos, de festas, na presença de Deus. Foi falta de palavra. Por isso que nós deixamos bem claro que a Melk não é um trabalho de programações. Não é oferecer programações. E quanto mais programações você participar, mais crente você vai ser. Não é. O foco do nosso trabalho é anunciar a palavra, é promover comunhão na palavra. Na palavra. Porque se a gente promover comunhão que seja para qualquer outra coisa que não a palavra, eu tenho que dizer que existe clube que faz bem melhor do que a gente. Bem melhor. Com comida bem gostosa também. Nós podemos nos reunir para louvores, para canto, para nos confraternizarmos, para comer e que comamos comida boa, mas se faltar a palavra, a gente perdeu o propósito. Nós zelamos da palavra, porque se não tiver palavra, não tem a presença do Senhor em nosso meio. E a denúncia é que Israel se perdeu por falta de atenção à palavra. Sempre que a palavra era abandonada, o povo se afastava de Deus. E os profetas tinham que denunciar. O povo continuava fazendo os ritos cerimoniais, continuava fazendo os holocaustos. Parecia que a vida religiosa de Israel estava indo de bem, estava tranquilo. E os profetas denunciavam que o povo havia se perdido, que tudo aquilo era ritual vazio. O povo foi, no tempo de Esdras, foi convocado para receber uma advertência. E a advertência que Esdras trouxe para o povo foi exatamente essa: falta palavra. E quando o povo deu atenção, permaneceu horas ouvindo a lei, e ali, é bem bonito de ler o livro de Esdras, você vai ver um povo que volta a reverenciar a palavra. E eles fazem um culto longo, que não foi de louvores e testemunhos. Foi um culto ouvindo longamente a palavra de Deus. Longamente a palavra de Deus, porque aquele povo precisava ouvir longamente, novamente, a palavra de Deus e desejar buscar a Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus tem a oferecer. Deus, agora, o autor de Hebreus vai dizer que ele falou plenamente em Jesus Cristo. Por muitos anos, Deus falou e falou várias vezes por meio dos seus profetas, mas agora ele fala plenamente em Jesus Cristo. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, e aqui está a grande mensagem de Hebreus. Porque Deus não apenas enviou profetas no Antigo Testamento, não ficou por isso. Ele envia o seu próprio Filho, a palavra agora encarnada. Jesus veio não apenas trazer uma mensagem para nós, ele é a própria mensagem de Deus a nosso coração. A mensagem agora encarnada se relaciona conosco. E tudo que Deus deseja revelar sobre si foi revelado na pessoa de Jesus. Por isso o autor declara: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Quem deseja conhecer Deus, precisa olhar para Jesus. Se quisermos saber como Deus ama, precisamos olhar para Jesus. Se quisermos saber como Deus perdoa, precisamos olhar para Jesus. Se quisermos saber como Deus recebe pecadores e acolhe com graça e misericórdia, precisamos olhar para Jesus. A nossa fé
hoje, em 2026, ela não é sustentada de outra maneira senão na revelação de quem é Deus em Jesus Cristo, o seu Filho. Jesus é a manifestação definitiva do amor do Pai a cada um de nós. E se quisermos conhecer Deus, nós precisamos buscar o Filho. Agora, olha que coisa interessante. Como é que o Filho está revelado a nós? Num tempo onde nós ouvimos Jesus de tantas formas, é tão fácil colocar uma faixinha na testa, 100% Jesus. Tão simples colocar um adesivo no carro que anuncia Jesus. É tão fácil hoje em dia usar o nome de Jesus de uma maneira comunicativa, criativa. Mas será que esse Jesus é o Jesus da Bíblia? Que Jesus que nós buscamos? É interessante que o próprio Cristo vai dizer lá em João 17 que a vida eterna é essa, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A pior tragédia que pode acontecer com um ser humano não é perder dinheiro, perder saúde, perder status. A pior tragédia que pode acontecer conosco, gente, é a gente não conhecer Jesus. É não caminhar com Jesus. Não desejar conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. E qual é o perigo que nós corremos hoje? O mesmo declarado aqui pelo autor da carta aos Hebreus. O problema que temos hoje é o perigo de ouvir o anúncio deste Cristo e não responder. O problema do destinatário desta carta aqui não era a falta da informação, mas a disposição de ouvir. Dá uma olhadinha no capítulo 5 de Hebreus, 5:11. Quem encontrar aí e quiser ler para nós em voz alta, por favor. 5:11. Porquanto vós tornastes tardios em ouvir. Vocês se tornaram tardios em ouvir, displicentes acerca do que ouvem. A palavra utilizada aqui no original para tardio em ouvir, sabe o que é? Preguiçoso, negligente, descuidado. Não era incapacidade intelectual, não era dificuldade de aprender, não é isso não, gente. Era indiferença espiritual. Tinham recebido oportunidades para crescer, para aprender a respeito de Cristo por meio da sua palavra, mas pouco a pouco deixaram de dar atenção a ela. É uma estagnação espiritual que produz consequências. Primeiro vem o desinteresse, depois o afastamento, em seguida a incredulidade e finalmente a apostasia. É assim que é possível se tornar um apóstata da fé. Desinteresse, afastamento, incredulidade e apostasia. Jesus chora sobre Jerusalém, um texto marcante do choro de Jesus, e o que ele diz quando ele está olhando para Jerusalém, chora e ora por ela? Você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu. Toda vez que nós temos a oportunidade de conhecer Cristo por meio da palavra, que está disponível tão facilmente a nós todos os dias, toda vez que negligenciamos isso, existe um choro de Cristo dizendo para nós: vocês estão perdendo a oportunidade que Deus está lhe dando para me conhecer.
perigo aqui não é apenas rejeitar a palavra, o perigo aqui é ouvir a palavra repetidamente, sem permitir que ela transforme o nosso coração. Eu até ouço, mas não produz efeito nenhum na minha vida. Por isso tem mais uma palavra que Hebreus vai trazer como denúncia, o capítulo 4, você pode ler ele todinho, leia hoje antes de dormir. Mas lá ele vai dizer para nós que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não tem o poder apenas de informar a nós, ela tem o poder de nos confrontar, de nos corrigir, de revelar a nós os verdadeiros pensamentos e intenções do nosso coração, de nos conduzir a uma vida de arrependimento. O que Hebreus está querendo dizer? Ouvir a palavra de Deus, conhecer Cristo por meio da sua palavra, é conhecer o caráter, a natureza de Cristo e permitir que esta luz que ilumina as nossas sombras nos transforma dia após dia. Não uma mudança da noite para o dia, mas não é possível que no dia a dia esta palavra não vai transformar e nos libertar. E nos aproximar cada vez mais de Deus e nos afastar cada vez mais da velha e antiga maneira de viver. Porque a palavra é eficaz. O que às vezes não é eficaz é a nossa disposição de ouvi-la. Como que nós podemos ser edificados pela palavra? Como que nós podemos evitar de correr o mesmo risco de pessoas aqui que se apostataram da fé? Neemias e Esdras, quando restaurou o culto, eles nos dão uma direção muito interessante e que aqui Hebreus repete ela. Como? Ouvidos atentos. Assim como o povo de Israel foi convidado a ouvir atentamente a palavra de Deus e começou a haver fome espiritual, aqui Hebreus nos convida novamente. Escute com atenção a palavra do Senhor, como palavra do Senhor. Às vezes a gente ouve muito a Bíblia nos nossos dias e nos acostumamos aos floreios, e achamos que ela é mais uma mensagem, é a palavra de Deus. Olha, irmãos, está tudo certo, eu acho maravilhoso ir numa livraria e ver lá a Bíblia do homem, a Bíblia da mulher, a Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia de estudo reformadora, Bíblia disso, daquilo, azul, amarela, vermelha, de todas as cores, você ter lá ilustrativa, você ter ela, enfim, maravilhoso. Mas Bíblia é Bíblia, a palavra é palavra. Não adianta nós termos na nossa prateleira Bíblia de tudo qualquer tipo e não amá-la como palavra do Senhor, não como apenas mais uma palavra nos nossos dias. Nós temos vários devocionais e está tudo bem ter vários devocionais, mas às vezes a gente começa a ter muito acesso e a gente acaba, não sei, olhando para isso como algo tão comum. Já pararam para pensar nos povos perseguidos que não têm a Bíblia de uma maneira tão fácil assim como nós temos? Você já viu um povo que tem pouco acesso à palavra? Já ouviu as histórias de pessoas que têm pouco acesso à palavra, como a deseja? E às vezes a gente está lá. Parece que é um banquete que a gente pode se deliciar a qualquer momento. Cuidado. Pode ser que um dia nós teremos fome e sede e não teremos onde buscar. Pode ser que um dia nós vamos desejá-la ardentemente e não teremos. Lembra Saul? Quantas vezes Deus falou para Saul e Saul estava bem desse jeito, indiferente, não dava bola, não dava atenção. De repente Saul queria ouvir Deus. E Deus, e o desespero alcançou o coração de Saul. Ele ficou tão desesperado por não ouvir uma voz de Deus novamente, que ele foi consultar quem? Feiticeiros. Entende? Deus fala e sempre falou, e as pessoas vão ignorando, vão desprezando, não vão dando bola. É verdade, às vezes são palavras que nos chamam a atenção, que nos convidam ao arrependimento, mas não damos a atenção devida e de repente a gente ignora e daqui a pouco
Parece que aquela palavra não nos toca mais. Quando vê, estamos querendo ouvir Deus de alguma maneira, nem que seja pelo horóscopo. Uma palavrinha que possa animar o meu dia, mas não é de Deus. O autor aos Hebreus nos convida a abrir a mente, desperta a mente. Eles desejavam compreender o que Deus estava dizendo. Neemias, Esdras expõe novamente as Escrituras para nós, queremos compreender. E aqui, gente, é um despertar para nós também, precisamos desejar compreender o que Deus está nos falando. Isso é um despertar da mente, é o interesse em querer entender o texto, entender quem é Cristo. Qual é a natureza de Cristo? Qual é a obra de Cristo? O que Cristo fez e continua fazendo? O que Ele me chama a fazer e deseja que eu faça? Esse desejo de conhecer a Cristo e conhecer o meu chamado em Cristo. Esta reverência. Tomara que nós possamos continuar reverenciando a palavra de Deus tal como ela é, como autoridade de Deus na nossa vida. A consequência, gente, de uma vida assim como foi para o povo de Israel, a adoração, para nós não será diferente. Porque o que a palavra produz em nós, senão um espírito de quem realmente adora ao Senhor. Porque quando Deus fala, a melhor resposta que nós damos a Ele é se render a Ele. Deus falou definitivamente por meio do seu Filho e continua falando nos nossos dias por meio desta palavra inspirada. E a grande pergunta para nós estamos ouvindo? Estamos ouvindo esta palavra? Estamos dando atenção a ela? Se ouvirmos a palavra do Senhor hoje, não endureçamos o coração. Amém?